Ao longo da história da humanidade, as famílias agricultoras prestaram um valioso trabalho ao cuidar, selecionar, guardar, multiplicar, melhorar e compartilhar as melhores sementes vegetais e animais. Essas sementes crioulas, ou sementes da paixão, como são carinhosamente chamadas aqui na Paraíba, são herança familiar que passa de geração em geração ao longo da história, o que permite a adaptação das sementes aos seus sistemas de produção e às diversas situações climáticas que atingem o semiárido. As sementes crioulas de base agroecológica, ou seja, aquelas livres de transgênicos e agrotóxicos, são bens comuns, base da vida e da produção da alimentação, e por isso, patrimônio material e imaterial dos povos a serviço da humanidade. As sementes vegetais são todas as possibilidades que temos de multiplicação através de uma rama, folha, flor, fruto, raiz ou caule. Já as sementes animais são as possibilidades de seleção e cruzamento para conservar as características comportamentais e produtivas, desejadas e adequadas às necessidades das famílias guardiãs. Essas sementes não são compradas nos grandes mercados. São armazenadas pelas famílias, compartilhadas e adaptadas ao clima e ao solo. Guardar as sementes garante autonomia às famílias para decidir o que plantar quando quiser, sem dependências externas e total liberdade no manejo e cultivo. Ou seja, elas têm autonomia política e econômica e saberes associados a essas sementes. As famílias guardiãs têm sido responsáveis pelo resgate, cuidado, melhoramento, multiplicação e compartilhamento dessas sementes, o que tem garantido a soberania alimentar e a conservação da biodiversidade. As sementes são guardadas nos bancos de sementes familiares, comunitários, no campo e nos quintais agroecológicos. Essa prática é uma estratégia para que elas não desapareçam. Além disso, a organização coletiva, como a Rede de Sementes da ASA Paraíba, tem permitido construir estratégias de conservação dessas sementes, que estão constantemente ameaçadas. Algumas dessas ameaças são a contaminação por transgênicos e agrotóxicos, a perda da biodiversidade associada às mudanças climáticas, a desvalorização das sementes em consequência da monocultura, que deixa nossa alimentação mais pobre em variedades, a falta de acesso à água e à terra. Para fazer o enfrentamento a essas ameaças, as famílias agricultoras que fazem parte do Fórum de Lideranças do Agreste e da ASA Paraíba têm desenvolvido estratégias. Evitam plantar e comprar sementes vegetais e animais desconhecidas, fazem campos familiares e coletivos de multiplicação de sementes e escolhem ainda no roçado as melhores plantas e sementes a serem guardadas para o ano seguinte. No caso do milho, as sementes guardadas são debulhadas com as mãos, retiradas as pontas e não utilizam debulhadoras de uso coletivo para não contaminar as sementes. O milho é plantado no centro da propriedade, em lugares altos ou o mais distante possível dos vizinhos, e as famílias fazem cercas vivas para evitar que o pólen das plantas transgênicas contaminem o seu roçado. Conferem se as sementes utilizadas pelos vizinhos são crioulas, doam sementes, presenteiam, fazem troca de ovos de animais e emprestam reprodutores. Selecionam e cruzam os melhores animais para conservar as características comportamentais e produtivas desejadas. Nunca levam todas as sementes para o plantio, deixando uma reserva de segurança que poderá ser utilizada em caso de perda. Quando uma família agricultora perde sua semente, porque foi contaminada ou por causa de uma seca, procura outras famílias guardiãs ou o banco de sementes para resgatar a semente perdida. Realizam compras comunitárias para repor estoques. Fazem a circulação comunitária das sementes por meio de canais de confiança e responsabilidade, o que garante a reprodução das sementes e dos conhecimentos tradicionais associados às sementes. As famílias estão unidas e organizadas em rede através do Folia para trocar conhecimentos e experiências e assim proteger, guardar e multiplicar as nossas sementes. Todas essas estratégias garantem a conservação das sementes crioulas, a valorização da comida regional, como a produção de uma alimentação diversificada e a promoção da soberania alimentar. Faça parte da rede de sementes crioulas da sua região. Multiplique sementes crioulas. Conserve memórias no mundo.